1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. Primeira de Coríntios, capítulo de número 5, versos 7 e 8, diz o texto: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Amém? Eu queria convidar você para ler o versículo de número 7, todos juntos, uníssonos. Vamos aproveitar a versão aqui da tela. Vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Glória a Deus. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Procurar ser breve para que você absorva o máximo possível do que nós vamos falar. Apesar de ser um tanto quanto difícil, nós falamos sobre Páscoa sem apresentarmos algumas coisas, algumas dessas que você já conhece, até sabe. Mas é bom ressaltar para a gente linkar com o que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. A palavra Páscoa, no hebraico, Pesach, significa passagem. De uma forma mais literal, de uma forma de melhor compreensão, quer dizer passar por cima ou ultrapassar a marca. Porque justamente a primeira Páscoa, quando Deus estabeleceu, está registrado em Êxodo capítulo de número 12, quando da saída dos hebreus de dentro do Egito, onde ficaram escravizados por 430 anos. Depois das 9 pragas que Deus havia enviado sobre o Egito, ainda assim o coração de Faraó estava endurecido. Bem, verdade é que o próprio Deus endurecia o coração daquele homem para revelar o seu poder, para mostrar àquele povo que toda e qualquer divindade que existia dentro do Egito não era comparada ou comparável com o Deus Todo-Poderoso. E a última praga, conhecida como a praga da morte dos primogênitos, antes que o anjo da morte passasse pelo Egito, o Senhor Deus ordena então que se preparasse a Páscoa. E o que era essa Páscoa? Eram as famílias que se reuniriam e pegariam para si um cordeiro ou um cabrito e pudessem imolar representando cada família. Se uma família fosse pequena demais, ela ia se ajuntar com uma outra família para que pudesse se imolar um animal para que todos comessem. Os primogênitos seriam mortos naquela noite. Era a última praga. E ao matar ou imolar o cordeiro, Deus havia dito: pegue então do sangue desse animal e cada um passe sobre os umbrais das portas, ou as portas de entrada, os portais, e que se pudesse pintar ou marcar cada entrada de cada casa de hebreu com o sangue daquele cordeiro. O sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta livrou os primogênitos dos hebreus. Por isso o termo passagem, porque quando o anjo da morte passa por cima da marca, porque onde estava a marca, a morte não entrava. Onde estava a marca, não havia poder
que aquela casa estava guardada pelo Deus Todo-Poderoso. Pois bem, Paulo agora em 1 de Coríntios capítulo 5, diz que nós precisamos nos livrar do que, pastor? De todo o fermento. O fermento, entendemos nós, significa aquilo que contamina, aquilo que é pecaminoso, aquilo que mancha a nossa vida como cristãos. Ele diz que nós temos que nos livrar de todo o fermento, nos livrar da massa velha, que corresponde à nossa antiga vida, a nossa antiga vida pecaminosa, o nosso velho estilo de viver, o nosso velho modo de viver. E aí ele ensina que a Páscoa para nós é eliminarmos então todo o resquício da vida velha. Perceba que Paulo está escrevendo a uma igreja que havia lá uma comunidade judaica, na verdade, dentro de uma cidade gentílica chamada Corinto. E ali então ele vai explicar para eles logo após justamente a festa da Páscoa. Paulo, quando esteve em Coríntios, passou lá 18 meses, 1 ano e 6 meses, ministrando aquele povo, ensinando aquele povo. Mas quando ele escreve, ele não está presente, é claro, e por isso ele envia uma carta. Após a festa da Páscoa, ele vai agora instruir aquela igreja, ensinando o que é de fato a Páscoa para nós, para os cristãos do nosso tempo. E olha que ele está escrevendo para uma comunidade, é claro, de cristãos. Existia lá também uma comunidade judaica, muitos judeus, também alguns gentios. Então, ele vai dizer que é necessário separar aquilo que de fato é sem fermento para participar da Páscoa. Mas ele vai aplicar para a nossa vida diária, cotidiana, dizendo que de fato a Páscoa para nós é também eliminarmos todo o resquício daquilo que era da nossa antiga vida, da nossa antiga natureza. Para os judeus, a Páscoa ela é comemorada uma vez ao ano. Para os cristãos, a Páscoa ela é permanente, contínua e ininterrupta. Você pode repetir essas três coisas? Permanente, contínua e ininterrupta. Vamos lá? Permanente, contínua e ininterrupta. Pastor, mas nós só comemoramos uma vez ao ano. Realmente. E aqui que a gente precisa avaliar. Porque a Páscoa, para aquele que entende o que é o sacrifício de Jesus, não se espera uma vez ao ano para se comemorar ou para fazer uma autoanálise. O que o próprio apóstolo Paulo vai escrever também a essa igreja, né, quando vai ensinar o que é cear. Ele vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. Então, coma deste pão e beba deste cálice. Essa autoanálise é você todos os dias tirar o fermento que contamina. É você todos os dias fazer a sua avaliação e ver que estilo de vida você está levando. Para dar significado à Páscoa. Para dar significado ao sacrifício de Jesus. Eu vou pedir aos irmãos da mídia para me ajudarem com alguns textos. Coloque para nós aí Efésios capítulo de número 4, versos 22 a 24, para você entender o que é que Paulo está escrevendo, ou está ensinando. Agora, é claro, para a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4, versos 22 ao 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É isso que Paulo está dizendo, mostrando essa distinção. O que é de fato essa massa velha e nos tornarmos uma massa nova? Era um pouquinho, tá? Não esteja parecendo um culto de doutrina, mas é para você entender o que de fato é a Páscoa para nós. Nós não comemoramos simplesmente uma festa. Nós não nos reunimos somente para comer em família. Não. Tudo isso perde o sentido se de fato nós não entendermos o sacrifício do nosso Senhor e Salvador, o que Ele fez por mim e por você.
causa do início da festa dos pães asmos. Então preste atenção, não somente o pão tinha que ser sem fermento, eles não podiam ter nenhum pouquinho de fermento de casa. Mas era mais sério, mais rígido. Por quê? Estavam se aproximando da festa dos pães asmos, logo após a Páscoa, é claro. E aí não era só o pão, era também todas as casas. Isso está descrito lá em Deuteronômio capítulo 16. Não somente os pães, mas também a casa deveria ser limpa de todo o fermento. Agora nós, cuja Páscoa é Cristo, nós precisamos retirar da nossa vida qualquer resquício da vida mundana. Versículo 6, por exemplo, ele vai dizer assim: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Olha o que é que Paulo pergunta àquela igreja: será que vocês não sabem que um pouquinho só? Isso vai desmontar às vezes tantos conceitos que nós carregamos conosco, achando que um pouquinho só de alguma coisa não faz mal. Não, está sendo radical demais esse pastor. Não. Agora nós estamos no século 21. As coisas não são mais bem assim. E nós vamos relativizando as coisas. E Paulo está dando um significado muito maior, dizendo: porventura vocês não sabem que um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Isso quer dizer, porque muita gente pensa assim: eu sou cristão, mas a minha mão mexe comigo. Não é assim mais ou menos? Não. Falou de mim, a minha língua não se converteu, não. Me converteu foi eu. Peraí. É um pouquinho de fermento que ainda está levedando toda a massa. É muito mais sério. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse mesmo Paulo vai escrever a sua segunda carta aos Coríntios, e no capítulo 5, versículo 17, que todos nós conhecemos, vai dizer que agora, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Você está percebendo? As coisas têm que mudar. Senão perde o sentido cultuar ou celebrar uma Páscoa. Diga para alguém que está do seu lado e fala assim: você é massa nova. Você é nova criatura. Oh, glória a Deus. Nós precisamos estar sem fermento. Cristo, nossa Páscoa, olha o que o Paulo escreve, foi sacrificado por nós. Irmãos, tirar só o fermento, mas não tirar o pecado não resolve nada. Tirar só o fermento e não matar a nossa carne não faz sentido. Porque para isso Jesus, na verdade, se entregou, se doou e morreu. O que para o judeu é uma festa, um ritual, o cristão, na verdade, para o cristão, é constante, é todo dia, é toda hora, é todo momento. Você tem que fazer uma autoanálise. O que era festejado por uma semana, porque a Páscoa estabelecida por Deus era festejada por 7 dias. Para os crentes em Jesus, a Páscoa, ela transcende o tempo. Nós não celebramos uma noite só. Nós não celebramos tão somente uma vez por mês, quando a gente se reúne como igreja para cear. E aí fazemos menção da sua morte, fazemos memória do seu sacrifício. Mas não é só isso. É muito mais. A nossa Páscoa é celebrar Cristo, o Cordeiro que foi sacrificado por nós. Não é por ele, irmão. Não. É o seu sangue e não é o chocolate. Foi sua morte em nosso favor, morrendo em nosso lugar. João capítulo 1, seu versículo 29, vai dizer assim, irmão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Eu quero estabelecer aqui 4 pontos para ser rápido, para a gente encerrar aqui. Primeiro, a Páscoa tem um centro. Diga comigo: a Páscoa tem um centro. Quem é a figura central da Páscoa, gente? Melhor isso aí. Quem é a figura central da Páscoa? Jesus. E o que ele significava lá na Páscoa? O Cordeiro. Êxodo capítulo 2, versículo 3. O Cordeiro tinha que
pessoa matar um animal. Então perceba que esse animal ele era posto dentro de casa e eles ficavam ali alimentando. Era um tempo de observação, porque o animal não podia ter defeito nenhum, ele tinha que ser sem mancha, sem mácula, ele tinha que ser aceito por Deus. Então a nossa Páscoa é celebrar Cristo, o Cordeiro. Dia 14, ele era imolado. No versículo 6 você encontra isso, dias do 12. Um tempo de preparação. Sabe o que é legal isso aqui, irmãos? Jesus ele teve que passar um tempo de preparação. Se você sabe, me responda. Com quantos anos Jesus iniciou o seu ministério? Com quantos? Quantos? Glória a Deus, 30 anos. Olha o tempo de preparação. Para quantos anos de ministério? Para quantas horas na cruz? Oh meu Deus, essa palavra. Para quantas horas na cruz? Para quantos dias no túmulo? Uns 30 anos de preparo para 3 anos de ministério. 3 horas numa cruz. 3 dias no sepulcro. Esse tempo de preparo é importante. E olha o que Paulo está dizendo. Nós nos tornamos uma massa nova. Estamos num tempo de preparo. Isso é poderoso demais. O cordeiro ele tinha que ser avaliado sem defeito. Como assim, pastor, avaliado? Põe para mim João capítulo 8, o seu verso de número 46. Olha a pergunta que Jesus faz. Evangelho de João capítulo 8, verso 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Olha a pergunta dele. Quem dentre de vocês me convence de pecado? Hebreus capítulo de número 7, versículo 26. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Que convinha o quê? Convinha tal sumo sacerdote. Diga comigo, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Oh, glória a Deus! Isso aqui, irmãos, ele estava sendo avaliado, assim como o cordeiro precisava ser avaliado para ser morto, sacrificado. Está mostrando aqui que Jesus era sem pecado e o escritor aos Hebreus está dizendo que ele era santo. Sabe esse termo santo aqui? Não é Hagnos, santo diante dos homens. Porque ser santo diante dos homens, irmãos, às vezes é fácil. Ser santo diante das pessoas é só a gente manipular algumas coisas, mascarar outras. Mas esse termo aqui é Hagios, santo diante de desse que se esconde. O cordeiro estava sendo avaliado, por isso ele está dizendo: convinha então que o sumo sacerdote que fosse santo, imaculado, sem pecado. É esse cordeiro, é esse Cristo que nós servimos. Irmãos, todo o Antigo Testamento prepara o mundo para receber Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que acha que o Antigo Testamento não tem Jesus escrito lá, então não faz referência nenhuma. Então, para nós estamos na dispensação da graça, no novo tempo, e não precisamos ler, não precisamos aprender nada lá. Pelo contrário, irmãos, alguns dizem que o Antigo Testamento não serve para nós. Mas deixa eu te dar aqui só uma pitadinha de você procurar. Claro que você não vai estar encontrando, né, nesses livros o termo Jesus, o Filho de Deus, no Antigo Testamento, mas só para refrescar a tua memória, em Gênesis, Jesus é o Cordeiro do altar de Abraão. Em Êxodo, ele é o Cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade de nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho da janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor. 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta
confiável. Nos livros de Reis e de Crônicas, Ele é o nosso soberano. Em Esdras, Ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, Ele é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther, Ele é Mardoqueu, assentado fielmente à porta. Em Jó, Ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, Ele é o nosso pastor e que nada nos deixa faltar. Em Provérbios e Eclesiastes, Ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, Ele é o belo noivo. Em Isaías, Ele é o servo sofredor. Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, Ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, Ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, Ele é o amor sempre fiel. Em Joel, Ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, Ele leva nossos fardos. Em Obadias, nosso Salvador. Em Jonas, Ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, Ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, Ele é o vingador. Em Abacuque, Ele é a sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, Ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, Ele é o restaurador da nossa herança perdida. Em Zacarias, é a nossa fonte. Em Malaquias, Ele é o filho da justiça com a cura em suas asas. E aí? Será que não fala de Jesus no Antigo Testamento? Todas as referências indicavam para Cristo e este crucificado. Aleluia! Você aprendeu que a Páscoa tem uma figura central, ela tem um sangue. A Páscoa, ela também tem um sinal. Pastor, que sinal é esse? O sangue do Cordeiro. Diga comigo, o sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Por causa do sangue, o anjo da morte passou por cima da marca. As casas que estavam marcadas com aquele cordeiro que havia sido morto e imolado, o anjo da morte passou por cima. Não matou nenhum dos primogênitos dos hebreus. E por causa desse sangue, nós estamos aqui hoje. O sangue de Jesus, não aquele da Páscoa lá de Êxodo, mas aqui nós comemoramos por causa de Cristo, a nossa Páscoa, o cordeiro que foi sacrificado. Lembra do que nós citamos aqui agora? Sobre uma prostituta que faz um acordo com os espias que Josué havia enviado para espiar Jericó. A mulher chamada Raabe vai dizer: eu sei que vocês são um povo poderoso e que Deus é com vocês e que Deus vai destruir esse povo aqui. Então, por favor, eu escondi vocês, eu guardei vocês aqui. Não deixe a minha casa perecer. Nem meu pai, nem minha mãe, nem os meus irmãos, nem as minhas irmãs, nem tudo que é deles. Não permita que se percam. E eles falam: olha, nós temos um acordo. Então somente no dia que nós viermos invadir esse lugar, deixe lá uma corda ou um fio de escarlata, cor vermelha, cor de sangue, ponha na janela, para que a gente saiba que você está lá juntamente com a sua família e eles não serão afetados. É isso, é aquele fio de escarlata simbolizava a marca do sangue, do compromisso, de um acordo para trazer o livramento. Jesus, ele diz na ministração da ceia: esse sangue é a nova aliança. 1 de João capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, oh glória a Deus. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Tem alguém que tem a marca do sangue aí sobre a sua vida? Aleluia! É a marca do sangue, o sacrifício que fora prestado. Esse sangue é a garantia da nossa vitória. Foi para mim Apocalipse capítulo 12, versos 10 e 11. Olha agora lá no finalzinho o que é que está falando sobre esse sangue. E eu vi
Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Verso 11: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Querido, quer ter vitória? É pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Esse sangue que é poderoso e nos garante a vitória. Apocalipse ainda 22, versículo de número 14. Olha só o final do versículo: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Na verdade, tem outra versão que diz: bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida. Aí vai para mim, Romanos capítulo 6, você vai ver aqui. Morte e vida, versículos de 8 a 11, para a gente encerrar. Capítulo 6 de Romanos, versos 8 a 11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre Ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Páscoa significa vida e morte, ou morte e vida. O que significa para nós hoje? Não é só uma lembrança, uma memória estabelecida, é muito mais do que isso. É se livrar do fermento, do velho fermento, é se livrar da velha massa, e aí também nós morrermos para o mundo, para vivermos uma nova vida com identidade em Deus. Glória a Deus. Isso é o significado da Páscoa. É muito mais do que celebrar um cordeiro que for aí morto, imolado. É muito mais do que isso. E eu quero que você entenda e saia daqui nessa noite sabendo disso, que o sacrifício que Jesus prestou por mim e por você marcou as épocas, marcou toda a história da humanidade. Há uns dias atrás eu disse que muitos estão menosprezando ou diminuindo o sacrifício de Jesus. Muitos estão romantizando a paixão de Cristo. Não faça isso. O que Ele fez, nenhum homem poderia fazer. O único sem pecado que pôde estabelecer de volta a comunhão entre nós pecadores com um Deus totalmente santo foi o Cordeiro de Deus, que veio a este mundo para morrer por nós pecadores e nos dar uma vida em santidade e vida essa eterna em abundância. Amém? Será que você pode aplaudir o santo? Deus é poderoso, aquele que é imaculado, aquele que vivo está, vive, reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Igreja Sal e Luz Church é uma igreja evangélica que acredita no poder de Deus para transformar vidas. Nossos cultos têm louvores, adoração e pregação da palavra de Deus. Venha nos visitar e experimente a diferença que Jesus pode fazer em sua vida. O agir sobrenatural de Deus está aqui, Avenida Bento Gonçalves Pereira 70, Centro, Paraíba do Sul. Esperamos por você. Inscreva-se, curta e compartilhe. Inscreva-se, curta e compartilhe.